ela é parecida com seu pai. E eu falei, Deus, uau, que frase, fui correndo anotar. E ele disse, vocês entenderam que vocês são filhas. Quanto tempo que a gente fala disso? A gente fez um retiro em 2015, simplesmente filha. E Deus falou, mas não fica só em saber que é filha. Existe um processo, existem lugares que vocês precisam caminhar. Deus trocou toda a minha palavra essa madrugada. Na hora que eu fui orar e buscar de Deus, Ele trocou toda a palavra. E talvez eu vou mexer com algumas mulheres aqui que estão vivendo isso. E se essa palavra não é para você, guarda ela. Que quem sabe, um dia você vai precisar ou até para alguém. Não pensa que é fácil. Existe um processo para as pessoas reconhecerem na gente Jesus. Reconhecer o Pai. Eu falei aqui domingo, eu não sei você, mas para mim o meu maior desejo não é ser conhecida como pastora, como esposa, como mãe. Meu maior desejo é ser reconhecida como uma mulher que é parecida com Jesus, que tem as virtudes de Jesus no seu coração. A gente cansou de um evangelho que não é o evangelho de Jesus, que sempre engrandecia o umbigo, sempre aquela palavra que faz cócegas. Mas o Senhor tem falado comigo que chegou um tempo de nós amadurecermos. Nós precisamos caminhar em processo para amadurecer. Ano passado nós falamos de princípios. Cada princípio é uma porta. Cada princípio que você pratica é uma porta aberta. E cada princípio que você não pratica é uma porta fechada. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão se sentindo com a vida travada. Parece que você anda em círculo, você está com a vida travada, você não sai desse ponto. É uma mesmice, é uma vida travada, você não consegue ir além. Os medos, as inseguranças, elas começam a te aprisionar, as coisas do dia a dia começam a te roubar. Já viram que é tão fácil para a gente chegar na nossa casa e simplesmente a gente se esquecer das coisas de Deus e caminhar como uma mulher que nem conhece o Senhor. Já perceberam isso? Que a gente tem essa tendência de esquecer quem nós somos nele. Nós esquecemos quem nós somos em Deus. Quando você está lá com seu marido, eu digo que o casamento é o lugar onde Deus mais trabalha no nosso coração. Quer ser cristão de verdade? Casa. Você vai conhecer o que é renunciar, o que é ficar calada. O casamento é um lugar que nós somos moldadas por Deus. Eu acho que Deus fez assim, uma coisa boa para moldar esse, casa. E a gente casa achando que vai ser tudo tão perfeito, né? Agora ela está numa nova realidade. As roupas não se passam sozinha, a cozinha ela não se limpa, o copo que está aqui, se ficar ali, vai ficar. E é nesse ambiente das decepções, das frustrações, que nós esquecemos quem nós somos. Mas é nesse ambiente também que Deus molda o nosso coração. E eu queria falar com vocês sobre a caminhada de uma mulher com Deus. Se você é uma mulher que veio aqui não buscando solução para a sua vida, mas buscando Deus para a sua vida, que Ele é a solução, você vai se encontrar nesse processo. Em toda a nossa caminhada com Deus, andamos em processos, crescendo organicamente. Tá lá sempre uma ala separada no mercado, alimentos orgânicos. Por quê? Ele respeitou o processo natural do crescimento. Não houve agrotóxicos, não teve nenhum tipo de remédio para fazer crescer, para ficar maior. Ele é natural, é aquilo ali. O crescimento que Deus quer fazer na nossa vida é orgânico. Ele quer esperar os nossos tempos e os nossos processos. Não forçando um crescimento artificial. Nesse lugar estamos, muitas de nós, escolhemos estar com Ele, ainda que difícil. Você já parou para pensar que, eu não sei você, mas para mim às vezes é difícil ir para a presença de Deus. Às vezes dá uma preguiça, uma vontade de olhar a rede social, uma vontade de fazer outra coisa. Mas parece que existe um bloqueio para ter a intimidade com Deus, para ficar naquele lugar com Deus. É tão mais fácil na livraria comprar um livro com 25 formas de orar. E a gente lê o livro das 25 formas e a gente não ora. É tão difícil para nós colocarmos em prática, porque o inimigo sabe que se ele puder nos barrar na prática, ele barra tudo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia não diz assim, sejam praticantes e não ouvintes da palavra.
Porque a bênção vem na prática, não é no ouvir. Você vai ouvir muito, mas aquilo que você vai desfrutar é aquilo que você vai praticar, aquilo que você vai pôr em prática. O perdão que você precisa dar, essas coisas que precisam. Então pensamos, e se eu me esforçar mais? Deus, e se eu me esforçasse? Eu já tentei. Não sei você, fiz esse propósito. Todo dia eu vou me assentar com Jesus. Comprei um caderno novo, caneta nova. Vou anotar tudo que Ele me falar. No 5º dia eu estava... Ai, Senhor. Porque não funciona no nosso esforço. Aí um dia eu disse assim, Deus, eu estou cansada de fracassar nessa área. Senhor, eu preciso de Ti. Eu não posso ficar como eu estou. E Deus falou, e Deus me deu um segredo. Ele disse, eu vou te liberar um segredo. Todas as vezes que tu pede para mim, para o meu Espírito te ajudar a te colocar nesse lugar, eu te coloco e você fica comigo. Pede mais fome e sede da minha presença e eu vou te dar. E assim foi. E de repente eu estava lá, vinha uma necessidade. Ai, que vontade de ficar com Deus. Que vontade de ser abraçada por Jesus, que vontade. Aí a gente vai, né? Ai, que gostoso, pega a Bíblia. Quando a gente está lá com Ele, Ele começa a nos corrigir. Quem? Não é assim? A gente ajoelha, Deus, estou aqui, eu te amo tanto. Filha, lembra daquele negócio lá da quarta-feira? Ali a gente começa. Ali não tem oração bonita. Senhor, meu Deus, maravilhoso, quando você olha na frente. Não, ali você só chora. Ali você não tem nem palavras. Você não tem nem coragem de falar. Porque você depende dEle. Você depende da glória dEle. Da graça dEle. E é natural a gente pensar assim, que se nosso esforço, mas não vem do nosso esforço em produzir as virtudes de Jesus. Não existe esforço. Porque a Bíblia diz lá em João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira, e vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então não existe. Às vezes a gente pensa, eu vou ser mais mansa, prometo, Senhor. Mãe de adolescente, tem mãe de adolescente aqui? Então, você sai do quarto assim, é uma guerra, né? Tira o pijama, bota o vestido, penteia o cabelo, eu saio do quarto em guerra. Senhor, em nome de Jesus, vou ter paciência, Senhor. Me reveste com a tua paciência. E é engraçado, quando você pede isso para Deus, parece que o Senhor prova se você tem paciência. Ô mãe, o que tu acha? Vou com esse ou com esse? Vai com esse aqui, ó. Mas esse aqui eu não gosto. Por que pergunta? Aí eu disse, onde é que está a minha doçura, Senhor? Acha a minha doçura. Filha, mas então, por que tu perguntou para a mamãe se tu já sabia que tu não queria ir com esse? Ah, só queria a tua opinião? Não, então, esse ali é o... Aí a gente já começa, né? Mãe, só tem esse tipo de pão, Mãe, o almoço vai ser requento de ontem. E daqui a pouco, dali uns 15 minutos, você já é uma mulher dinossauro. Dentro de casa, respondendo, porque você fica irada. Será que é só eu? Que às vezes vocês olham pra mim assim com a cara de santa, assim, ó. É só anjo aqui, ó. E às vezes, é o mais duro, que eu acho que é o mais difícil. É a resposta sarcástica. Aquela carregada de má intenção. Aquela que a gente dá pro marido, assim a gente separa pro marido. O filho a gente fica irritada, daqui a pouco a gente se arrepende, vai lá e abraça e beija. Quem nunca, né? O marido a gente dá aquela resposta. Aconteceu de novo lá em casa essa semana. Ele assim, eu ganhei da Bella Cotton. Ganhei um kitzinho e veio um negócio de limpar maquiagem, sabe? Ele é tipo um cotonete, mas ele não é um cotonete, que ele é mais fininho. Aí eu cheguei no banheiro e tava assim, ó, coisa ruim isso aqui, cotonete é esse? Eu falei, isso não é cotonete. Eu tô economizando isso aí pra limpar a maquiagem. Às vezes fica borradinho aqui. Aí ele assim, tá, porque tava machucando o meu ouvido. Eu falei, mas... Ele assim, onde é que tá o cotonete? Eu falei, tá ali embaixo, pode abrir. E eu arrumando o cabelo. Daí ele abriu. Não tá? Não tem? Acabou? Tá vendo? Ele assim, ó, essas coisas não dá pra esquecer de comprar. Daí eu pensei, ai, Senhor, agora, Senhor. Eu tinha certeza que estava ali embaixo. Eu falei, ai, Jesus. Abri a porta, eu falei, o cotonete está ali. Ele assim, eu vou vencer isso na vida, hein? Ele,
não falou nada. Eu falei, deixa assim. Não achei. É sério, gente, eu tenho pedido para Deus, eu quero ser uma mulher parecida contigo. Eu não quero ser uma coisa lá na igreja e outra coisa dentro da minha casa. Isso é uma vergonha. Tem mulher que é assim, né? Para os outros, querida, senta. É uma água. Aí chega um filho, cala a boca! É igual assim, abre a porta da casa. Então tá, tchau, beijo. A porta vai fechando, você vai se transformando. É nesse lugar que Deus quer entrar. Na nossa falsidade, nós precisamos converter o nosso coração, as nossas palavras. Se a gente entendesse que as nossas palavras constroem, a gente ia pensar muito bem antes de falar qualquer coisa. E é nesse processo que eu me encontro. E eu digo, Deus, realize em nós a tua vontade. E eu lembrei do processo de Abraão. E Deus me levou aos processos que Abraão viveu na vida dele e que nós precisamos viver. São chaves. Você já parou para pensar que existem histórias na Bíblia que não são só histórias, mas são verdadeiras chaves, mestre, para você ver algumas coisas em Deus? Queria que você abrisse. Gênesis 11:32 diz: foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Agora no 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Primeira coisa que eu quero falar para você é que talvez o seu chamado nasça, você descubra quem você é em Deus, o destino de Deus para a sua vida realmente se descortine quando algumas coisas morrem na sua vida. É impressionante. Ele morre, o pai morre, e vem a palavra do Senhor. Você não acha isso impressionante? Por que a palavra não veio então antes e convidou ele para se retirar? Porque existem coisas na nossa vida que nos prendem. E tem uma história, o pai de Abraão, Tera, ele teve um filho que faleceu. E ele tinha uma história de prosseguir. Ele ficou fechado na amargura e não conseguiu prosseguir. Se você quer saber uma coisa que impede você de crescer e de viver o que Deus tem para você, é a amargura, é falta de perdão. E quando isso morre, e não só isso, às vezes coisas boas, pessoas que nós dependemos, quantos de nós nos frustramos com pessoas? Quantos de nós, eu acho que se eu dissesse para levantar a mão, todas se levantariam. Você confiou em alguém, você esperou, você colocou toda a sua expectativa e aquela pessoa falhou com você. Quantos de nós? Com certeza, às vezes o marido, você confiou no seu marido, ele te traiu, te abandonou. Talvez seus pais eram para ter cuidado de você, seu pai abandonou a casa, largou. Eu quero dizer que esse não é o fim, porque Deus parece que espera algumas coisas acontecerem para revelar o nosso coração. O maior desejo de Deus é revelar quem nós somos para nós mesmos, porque Ele já nos conhece. Ele sabe quem nós somos. E Abraão, ele sai. As nossas dependências emocionais precisam se romper. Existem relacionamentos que precisam morrer. Relacionamentos que nos impedem de viver a vontade de Deus. Você está insistindo e você está se machucando. Ciclos se fecham. Eu quero dizer, às vezes, não é nem coisas ruins e más, pessoas más, foi embora mesmo. Não é isso. É que ciclos se fecharam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que são amigos de aliança. Talvez são poucos que você tem. Dá para contar nos dedos. Eles existem. Eles foram colocados na sua vida e você na vida de outros, para que você possa reconstruir, um construir o outro, fazer parte do chamado do outro. Mas existem pessoas, imagine essa construção. Quando ela foi feita, certo, tinha várias estacas aqui, não tinha? Várias estacas, que elas serviram por um tempo, por um propósito.
Mas quando a estrutura ficou firme, se tiram as estacas e se ficam as colunas. Algumas situações, pessoas, às vezes lugares que nós estamos, que são como estacas, elas servem por um tempo, elas não são ruins, elas são úteis. Mas se hoje a estaca ficasse aqui, o que ia acontecer? Ela ia o quê? Atrapalhar. Por isso que Deus muitas vezes fecha ciclos, nos afasta de pessoas, nos tira de lugares, porque Ele quer continuar a obra na nossa vida. Vocês me entendem? E o nosso problema é quando nós ficamos igual uma menina birrenta, querendo que as estacas fiquem. Por favor, Deus, eu vou pintar ela de azul, vai ficar muito estiloso. A estaca vai ter que sair. E a gente fica naquele processo de briga com Deus. Isso só te impede de seguir adiante. Sair, porque Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela. Eu morei 2 anos em Belo Horizonte. E eu quero dizer para você que, na minha experiência, toda pessoa no mundo deveria morar pelo menos algum tempo fora da sua cidade. Sair da sua parentela, sair da sua terra. Quem já passou por isso aqui, sabe dessa experiência. O que acontece com o nosso coração? É muito importante. Parece que você se vê de uma outra forma, você vê a sua vida, você consegue, e parece que Deus ele te tira para falar sozinho ao teu coração. É do caráter de Deus, quando Ele quer nos pegar, Ele nos separa do bando. Se liga aí, às vezes se você está se sentindo meio sozinha, ô papai, pode falar. Ajuda o processo. Estações onde as revelações de Deus precisam nos guiar. Existem estações que acabam para as outras começar. E é nesse tempo que o chamado vem. Eu não sei de você, mas eu não saberia caminhar se eu não tivesse um chamado. Eu acho que eu ia viver muito infeliz. Se eu não tivesse um destino. Eu lembro quando Deus começou a revelar esse destino para mim. Foi muito impressionante a minha reação. Falei, não mesmo. Essa não sou eu. Tenho vergonha de microfone. Tenho vergonha de falar em público. Sou tímida. Fora as minhas inseguranças, meus medos, minha vontade de sair correndo. E eu casei com um cara super de boa. Falava no microfone. Amigo de todo mundo. Eu falo, ai meu Deus. Um dia eu aprendi a sacudir a poeira da rejeição. Eu falei, vem cá, vamos fazer amizade. Aí eu cobrava dele, tu não me ama. Por que tu não fica comigo? Quando eu ia para os retiros, era um tormento. Sexta-feira, retiro, chegamos, né? Que bênção, glória a Deus. Então assim, ó, os namoradinhos aí, quem é noivo, ó, é retiro com Deus. Não é para ficar namorando aqui não, é para se retirar com Deus. O que ele fazia? Ele se retirava de mim. E ficava amigo de todo mundo no retiro. E eu, tímida, envergonhada, não conseguia fazer amizade com ninguém. O retiro, eu só no chão chorando. Eles pensando, que irmã abençoada. Como ela recebe de Deus. Olha, ela tá ali, ó, chorando, babando. E nada, por quê? Eu falei, Deus, eu tenho que mudar essa história. Muda meu coração, muda a minha vida. Eu não quero mais ficar chorando por aquilo que não foi. Parece, gente, que é um demônio da vítima. É verdade, tem gente que parece ter um demônio da vitimização. Ela ama esse lugar de vítima. Papel de vítima é meu. Aí fica no Facebook, ai, porque as pessoas, porque ai. A vítima é um prazer, eu sou vítima. Ai, que coisa boa ser vítima. Gente, isso é demoníaco. Porque isso te rouba de viver as coisas em Deus, desfrutar de relacionamentos. A gente precisa ser curado. E aquele dia eu senti que eu tinha prazer em ser vítima. Foi muito engraçado. Sequei as minhas lágrimas e comecei a fazer amizade com as pessoas. Tinha um rio lá no rio, a Lani vai lembrar, toda a galera, olha só como é que eu era, a galera toda num canto do rio, e eu lá no outro canto sozinha. Aí a Lani, essa minha amiga que está aqui comigo, a Lani assim, ei moça, eu assim, oi, como é que é teu nome? Eu falei, Viviane, vem aqui ficar com a gente. Eu peguei e fui. Tô com a gente até hoje, né? 20 anos só, acho, 19 anos de amizade. E ali, aí o que aconteceu? Eu fui pra galera, achei minha galera. Deus começou a me cuidar, o Telmo começou a botar o pratinho dele na hora do almoço do meu lado. Vamos almoçar comigo? Vou almoçar contigo? Ficar um pouco contigo? Eu falei, tá. Daí eu falei, agora não dá, tá? Um beijo, tchau. Ia pra galera. Passou um ano, assim. Ele assim, sabe o que é? Tô com saudade de como tu era antes.
porque eu ficava lá, por favor. E até hoje ele fala, amor, vamos embora. Vamos embora. Gente, era totalmente ao contrário, nas festas, nos lugares que Deus mudou o meu coração. Então Deus, ele pode mudar. Mas sabe qual é o primeiro passo da mudança? É reconhecer. Aquele dia eu tive que enxergar o meu coração, fiquei com vergonha de mim. Na hora Deus mostrou, tem prazer de ser vítima. Eu falei, ai, não é não, Senhor, não tenho não. Tem sim, tu gosta desse lugar de choro. E Deus trouxe cura. E o seu chamado vem quando essas coisas morrem, quando você abre mão delas. Segunda parte, obediência é a chave. Olha que interessante. Ele falou assim, ó, deixa a tua parentela. Foi a palavra que Deus havia falado com Abraão. Eu vou ler de novo, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Foi a palavra que Deus havia falado com Abraão. Abraão, ele obedece parcialmente, porque quem que ele leva junto com ele? O sobrinho Ló. E só dá problema. Te parece comum obedecer parcialmente? Você lembra de alguém? Né? Ai, vou levar pelo menos o meu sobrinho para estar comigo. E Deus, ele é tão maravilhoso, porque Deus, ele não se deixa enrolar. Se você acha que você enrola Deus, você não enrola. Deus, ele leva a gente no cansaço, porque Deus deu um jeito de que Abraão se desfizesse de Ló. E foi impressionante. Que quando eu achei lindo isso. Quando ele obedece, quando ele termina, olha só, Gênesis 13, 14, pode abrir. Se você quiser até grifar, grife, para você não esquecer na sua Bíblia sobre obediência. Você vai perceber que Deus não revela tudo para Abraão, assim, ó, é por partes. É obediência. 13, 14, assim, ó, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Ele faz questão de dizer, ó, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda a terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência. Para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Essa promessa de território só veio na hora que ele obedeceu. Promessas de território envolvem coisas que você vai viver na sua vida, na sua família, no seu chamado, no seu trabalho, em quem você é. Quando a Bíblia fala em território, ocupação territorial, quando os inimigos ocupam, é quando nós perdemos algumas coisas em Deus. Mas a chave da obediência abriu uma porta de que ele recebeu a promessa. Ele ganhou, Deus deu para ele. Talvez você esteja orando assim, Deus, mas por que isso não acontece? Ou por que isso não vai? Porque olha para a sua vida e vê se tem obediência. Vê se de repente não tem um Lózinho aí dentro. Vê se você não está levando Ló com você. Se você não está desobedecendo a ordem que ele te deu. A palavra que ele te deu. Essa é. Ele recebe as promessas e direção para a sua vida. Eu quero falar para algumas mulheres que se sentem sem destino aqui. Você acorda de manhã, você luta contra a depressão. Parece que você perdeu a razão. As coisas são sempre a mesma. Você vê, não sei o sentimento de você teve no Natal, mas quando começou aquela decoração, você já não pensou já? Que rápido, de novo. Um ciclo, tudo igual. Deus começou a me pegar em 2005 e me transformar minha vida num tempo de muita fome e sede. E de 2007 a 2014, eu dei todas as nossas férias. Tudo. Eu não fiquei numa praia. 2007 a 2014, nós íamos para uma escola em Belo Horizonte e ficávamos lá. Mas eu vinha daquela escola tão descansada, tão cheia da presença de Deus. Ali Deus me construiu tanto, foi tão maravilhoso, que eu já não fui mais porque eu tive a Bela, bebê, e não consegui mais. E a gente veio para cá e nasceu a Abapai, e as coisas, a gente tem que entender os nossos ciclos, os nossos momentos. Mas eu quero dizer para vocês isso aqui, ano passado, eu aluguei uma casinha
na Lagoa, um lugar. Aí eu pensei, poxa, agora a gente vai ter férias. A gente alugou um lugar. Falei pro Theo, pensa, quantos anos que a gente não tira férias. Bota uma roupa de banho, vai lá, toma banho com as crianças, brinca. Era assim, muito rápido. Era no final de era farofeiro, vai lá, né, tal, volta. Gente, eu bem feliz, arrumei o meu cantinho, arrumei tudo, com aquela expectativa no meu coração. De repente começou a me invadir uma tristeza. Chegava à noite na praia e me dava uma coisa, será que sou eu? E eu falei, Deus, o que eu estou sentindo? Ele assim, saudades da minha presença. E eu falei, Deus, é verdade, me desculpa. Ele disse, não, filha, férias é bom, descansa. Mas eu estava tão acostumada a estar na presença dele, que as coisas não preenchem. A gente até desfruta, mas elas não preenchem. Então, se você vive momentos assim, que você vai lá, conquista, já dá aquela tristeza, é porque você precisa abrir a porta da obediência para você receber uma palavra que vem do alto sobre a sua vida. Então você caminha na palavra que pessoas falaram para você, que as suas circunstâncias te levam, mas existe uma palavra que vem do alto sobre a sua vida, que vai destravar o seu coração. E a terceira coisa do processo de Abraão, você será provada. Isso tenho uma certeza. Depois de toda a palavra profética, depois de tempos que o Senhor começa a nos rodear, Ele vai provar o nosso coração para saber se nós estamos prontos para aquilo. É tão interessante que esse ano na conferência, as meninas estavam falando, nós temos o grupo do WhatsApp, e lá no grupo eu estava assistindo as ministrações, e de repente começou assim, fogo, e uma começou a bater foto chorando, e aquela coisa do fogo, e Deus, e o fogo de Deus, e aquela coisa, porque o fogo de Deus vai vir. Eu falei, Deus, eu pensei, Senhor, o teu fogo é prova. Muita gente acha que fogo de Deus é sapatear num pé só, não é. Quando você ouve Deus falar com você sobre fogo, vai para baixo da asa dele, porque vem fogo da provação. O ouro, para ele ficar mais puro, ele precisa passar por um processo de purificação. 1 Pedro diz, olha, ele vai precisar provar o seu coração para ver se a fé que está aí dentro é pura, se você está preparado para aquilo que ele tem. E Abraão foi provado. É tão interessante, se você ler em Abraão aqui, em Gênesis, a história dele, vai dizer que... E é interessante isso que eu vou falar. Ele viu uma guerra antes de ela acontecer. Ele conseguiu visualizar algo. Mulheres que andam em obediência têm visão alargada. Você vai ver coisas que ninguém vê. Você vai enxergar o que ninguém vê quando você caminha nesses lugares. E ele viu, e de repente ele conseguiu salvar todo mundo. Trouxe o exército, salvou todo mundo. O rei daquele lugar disse assim, meu Deus, foi muito forte, eu vou te dar tudo, vou te dar toda a riqueza. E Abraão falou assim, em Gênesis 14, 23, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci Abraão, para que a glória não venha para outro. Eu não vou aceitar nada. Deus falou, uau, é isso que eu precisava para o próximo passo. É isso que eu precisava. Depois do tempo de provação, vem a aliança. Todas as vezes que você é aprovado por Deus, você vem aliançado com Ele. E na aliança, vem coisas tão fortes que diz assim, olha de novo como Deus trata Abraão. Lê lá em Gênesis 15, 1. Abre lá. Depois destas coisas, depois disso, da aprovação, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Eu quis dizer, olha, como você rejeitou, como você foi aprovado, não temas, eu sou contigo. Sabe quando um filho obedece a gente? Quem é mãe sabe. Os amiguinhos estão tudo correndo. Você diz, não corre, fica aqui. De repente você vê seu filho parado, todo mundo correndo, você fica com o coração partido. Você vai ali, vem cá filha, a mamãe vai te dar um negocinho. Foi isso que Deus fez. Todo mundo na riqueza, né? Abraão, não vou pegar isso aí não. Na hora, lindo, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor numa visão. E ele diz assim, eu sou o teu escudo, teu galardão será grandíssimo. E aí e Abraão fala com ele, mas como que eu vou ter galardão se eu não tenho filhos?
E aí vem a promessa do filho. Então, depois da prova, se você está num processo de provação, segura firme, persevera, deixa Ele te purificar. Fica mais calada, fica mais quieta, fica mais na presença do Senhor, te esconde mais. Esse é o tempo que o fogo vem para purificar o teu coração, para que a aliança dele venha sobre a tua vida. Você percebe que são processos, que ele obedece, as coisas se abrem. Obedece. Sabe como é que a porta do shopping funciona? Você chega lá na frente do Nações e diz, eu profetizo, vai abrir. Não. Você tem que dar o passo de fé até a porta fechada. Às vezes dá a impressão que não vai abrir. Eu já fui em lugares que eu cheguei a ficar parada assim, né? Às vezes dá algum problema, mas a porta se abre. A obediência é isso. Sempre que você entrar agora no shopping, lembre da obediência, por favor. E é um ótimo lugar para lembrar de obediência. Ótimo lugar, né? Obediência, oh meu Deus. A obediência é isso. Você se move e as portas se abrem. Você se move, você entra dentro desse lugar. E quando Deus leva Abraão para fora, é lindo. Ele diz assim, Senhor, mas como que eu vou ter um galardão? A gente é bem desse tipinho, tá? Senhor, como que eu vou fazer tal coisa se eu não tenho tal coisa? Olha eu, olha quem eu sou. Tinha um irmão orando aqui, e eu aqui, e Deus assim para mim. E depois que eu orei, Deus falou assim para mim, ó, fala para ele que em mim ele é gigante. Falar que nada a ver, meu Deus. Falar para uma pessoa, em Deus tu é gigante. Aí eu disse, não vou falar não. Aí oramos tudo, fomos pro carro, daí eu falei, ai que dó. Se ele estivesse no carro comigo, eu ia falar. Se tivesse oportunidade. Eu esqueci que ele estava de carona comigo. Eles entraram dentro do meu carro, eu falei, ai meu Deus, é para falar. Falei, então tá. Eu falei, envergonhada, assim, ó, porque tipo, já pensou? Nada a ver. Mas eu, obrigado. Daí eu falei assim, olha, Deus pediu para mim te falar que em Deus, tu é um gigante. Sério, vivo. Falei, nossa, porque a minha oração do início ao fim, oh Deus, sou tão pequeno, Deus. Eu me acho tão pouco, tão pequeno. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. Obedecer o que Deus fala conosco. E são dias que o Senhor tem nos chamado para ir além. Porque Abraão diz assim, Senhor, como que eu vou ter um galardão se eu não tenho filhos? A minha esposa já é velha. A Bíblia fala que Sara ria que se matava dentro da... Sara ria muito, tipo, como que eu, 100 anos, vou ter filhos? Até a gente ia rir. E ele fala, vem cá, Abraão, sai da tua visibilidade pequena que eu vou te fazer olhar as estrelas do céu, vem cá. Ele tira Abraão da tenda e diz, eu vou te fazer olhar, tá vendo essas estrelas? E Abraão, então essa vai ser a tua descendência. Deus sempre vai te mostrar algo que você maior que você mesmo, sempre. Deus sempre vai te levar além na vontade dele. E eu quero terminar dizendo que quando Abraão obedece, Sara engravida, esse último processo vai ser o que a gente vai ficar o ano inteiro nele. Porque Abraão tinha obedecido, ele tinha vivido tantas coisas em Deus. Mas chega uma hora que nasce Isaac e Deus diz assim, Abraão, pega o teu filho e sacrifica. E Abraão não pensou duas vezes. O filho da promessa, aquilo que ele mais amava. Abraão pegou, levou o menino. E eu estava lendo ontem a conversa dos dois. Pai, cadê o sacrifício? Ele perguntou. E Abraão falou, filho, Deus proverá. E antes mesmo de eles subirem a montanha, os moços perguntaram assim, a gente vai esperar por vocês? Sim, vai descer eu e o meu filho. A fé dele. Ele foi para entregar tudo, mas ele sabia o coração de Deus. E quando ele chegou lá que não tinha um cordeiro, ele amarrou o filho. E quando ele estava levantando a mão para matar o menino, o anjo bradou e falou, não faça isso, Abraão. Por favor, não faça isso. Agora eu sei que tu me amas. Aí eu falei ontem, eu disse, Deus, mas o Senhor fez isso para provar o amor de Abraão? Daí Deus falou comigo, não. Eu fiz isso para ele se parecer comigo, porque um dia eu ia sacrificar Jesus. Para ele conhecer o meu coração.
E aí Deus começou a revelar e dizer: filha, todos os processos culminam nisso, em vocês serem parecidos comigo. Abraão entendeu que um dia eu teria que sacrificar, ele recebeu o meu coração. E nós, você pode observar, a gente vai com Deus até um ponto, daqui a pouco a gente não quer mais ir, porque se parecer com Deus dói, eu quero dizer para você. Eu sei que a arte é bonita, ela é parecida com o Pai, eu sei que as pessoas falam é legal, nossa, como ela se parece com Jesus, mas ser como Jesus nós vamos ver durante esse ano que dói. Ser como Jesus vai tirar algumas lascas da gente, vai tirar algumas lágrimas dos nossos olhos, mas eu quero dizer para você, não vai existir coisa melhor. Hoje existe um convite para nós, como se Jesus estivesse aqui dizendo: dá a mão para mim. Mas Deus, eu vou passar por aquele lugar. Vou, e você vai passar comigo. O Senhor quer que nós sejamos filhas que se parecem com o Pai. E o processo é esse. Eu não sei em qual processo você está com Deus hoje. Se você está sendo provada por Ele. Talvez se coisas na sua vida morreram e você está naquele tempo de não saber o que fazer. Eu não sei se você já passou pelo tempo da prova e Deus está aliançando você hoje. Cada uma de nós está num processo. Mas eu queria te convidar a se posicionar nesse lugar hoje. Mas se você hoje veio aqui e você deseja essa vida com Deus, se você deseja, não, Deus, eu quero dar esse primeiro passo. Em cima da minha dor, do que eu tenho vivido, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sair da minha terra, da minha parentela. Sabe o que isso significa? Eu quero sair das alianças familiares, eu quero sair de maldições familiares, eu quero sair da mesmice. Eu quero ir para a tua vontade. Eu quero sair daquelas palavras que foram difíceis de ouvir. Eu quero sair desse território de separação, de divórcio. Eu quero sair e eu quero ir para a tua presença. Espírito Santo. Eu era órfã, hoje sou filha. Queria que você se posicionasse em Deus agora e não se distraia com nada. Nada, não perca esse momento. Parece que é o momento que Ele vem em revista a sua tropa, que Ele vem em revista os corações. Ele sonda profundamente os corações. Eu queria que você reconhecesse no seu coração o momento que você está vivendo. Quem você é. O que precisa ser trocado. Visualiza isso. O que precisa ser mudado. Talvez você tenha prazer, como eu tinha, em ser vítima. Talvez você estagnou num ponto da sua vida e você não consegue seguir adiante. As pessoas evitam falar com você porque é lamúria, murmuração. Você se sente tão vitimizada, tão deixada de lado. Eu queria dizer para você, use essas dores, essas ferramentas para que abra na sua frente uma nova palavra do Senhor, um novo tempo. Não se perca numa terra de amarguras, mas avance para uma terra de destino em Deus, cheio da graça e da presença do Senhor. Se o fogo está aí na sua vida, se você está passando por uma prova difícil, e o Espírito Santo diz: não abre a boca, fica quieta, e a prova está dolorida, permanece fiel. Porque se você permanecer, a aliança do Senhor vai vir no seu dedo e um novo tempo vai vir sobre a sua vida. Eu profetizo isso sobre você. Meninas, o amor de Deus, ele é para todas nós. Mas viver promessas de Deus, viver lugares em Deus, nós precisamos abrir portas com obediência. Eu queria, hoje é um dia de aliança aqui, hoje é um dia de Deus nos marcar. Só existe satisfação na minha vida quando eu encontro em Ti. Fica sem medo, sem vergonha. Esse é um lugar de você se derramar na presença de Deus. Talvez você hoje esteja voltando a ter um relacionamento profundo com Jesus. Talvez você hoje esteja vindo para um lugar de maturidade em Deus. Você está vindo para esse lugar da presença do Senhor. Para muitas de vocês aqui, eu vejo tempos novos se abrindo, ciclos novos se abrindo sobre você, e algumas chorando do antigo. Abra mão, não tenha medo, solte, não tenha medo,
Mas abra suas mãos, abra o seu coração para receber o novo de Deus. Deixa Ele sarar, deixa Ele vir sobre você. Quando nós tocamos em lugares em Deus assim, Ele abre novidade de vida. Eu quero te encorajar a ter um caderninho para você anotar as coisas que Deus fala no seu coração. Anotar o que Ele te disse hoje. Anotar as palavras dEle. Porque vai chegar um tempo que você vai ser sustentado por algumas palavras dessas. Você vai ter que lembrar. Lembra daquela palavra que diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então que você possa ser completamente encharcado dessa glória de Deus, da presença de Deus.